Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas e 43 minutos, promessa feita e cumprida, bem curtinho esse intervalo, já voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje é terça-feira, amanhã parte dessa entrevista também vai estar no Jornal Folha da Manhã impresso, né? E quem está ligado aí na gente, Jornal Folha da Manhã, sempre às quartas e aos sábados, na edição impressa, e o portal folha1.com.br. Você pode acompanhar, acessar, atualizado a todo instante. Bom, conversando com o Leon Gomes, neste programa de hoje, faz 24 graus agora aqui no centro, tempo bom, não há previsão de chuva para hoje, hein? E o Leon já discutiu com a gente aqui, já conversou com a gente aqui bastante sobre alguns temas, principalmente essa reforma administrativa nesse organograma. E só faltou, Leon, você me lembrava aqui no intervalo, porque no organograma vai haver uma espécie de centralização do setor de compras. Pelo que eu entendi, todas as secretarias não tem mais autonomia para comprar diretamente, tem que passar pelo setor de compras. Como é que é essa mudança? Então, as secretarias vão continuar tendo a autonomia de fazer os seus levantamentos, as suas necessidades. Quando fala da central de compras, né? Parece também uma invenção da cabeça de Vladimir. Vladimir está querendo centralizar as coisas. Não, está fazendo à luz da nova lei, né? Que a nova lei de licitações pede para que se tenha isso. Né? Isso é a questão da economicidade que a gente precisa ter. E é outra coisa, a importância. Um exemplo, eu fui presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vou dar um exemplo. Eu fiz uma compra de folha A4, abri um contrato de folha A4. E aí saiu X valor para mim. A educação também faz compra de folha A4, que é um bem comum, né? É algo comum a todos. Aí a Secretaria de Saúde também faz. Sai mais barato para você comprar tudo de uma vez só, junto num só pacote, no atacado, ou você comprar de forma fracionada. Isso vai ter economia, porque vai diminuir preços, entendeu? Então a gente vai conseguir ganhar muito. Isso mostra a competência dessa gestão, né? Que está cumprindo tudo que está à luz da lei, né, que é a questão da economicidade, né, que pede para que se tenha esse setor de licitações de compras, que é importante ter, né. Isso não quer dizer que os secretários estão perdendo a sua autonomia, em hipótese alguma. Pelo contrário, vai nos ajudar a fazer os processos de compras justamente à luz da lei, porque várias vezes acontecia o que também? A gente fazia o processo dentro da secretaria, vou dizer, da fundação, a gente trabalhava o processo, já ficava um tempão lá com a gente trabalhando o processo, aí chegava no setor de licitações, que são as pessoas que entendem a lei, né, ao pé da letra mesmo, aí identificava pontos divergentes ou pontos que estava que não estavam em conformidade com a lei. Mandava de volta para nós, para que a gente pudesse fazer a correção. E acabava não acontecendo da forma que tinha de acontecer, com a celeridade que precisava. Mas agora não, agora esse setor ele vai estar responsável de receber a demanda, né? Fazer o processo dentro das demandas nossas. Daí por isso que eu tô falando que nós não perdemos a autonomia. O que eles vão fazer hoje? A gente mandou para eles a demanda do papel A4. Tô dando um exemplo que é algo bem comum a todos. Não, bom exemplo. O papel A4. Aí vai perceber que a saúde e a educação também precisa. Vai fazer um processo, né, que possa fazer uma compra no total, né? E aí vai mandar as demandas de cada um, que vai ter economia para o município, isso vai diminuir os nossos custos, né? E o setor ele vai funcionar nos ajudando também a cometer os menos erros possíveis, porque chega no setor de licitação, tem uma galera que é muito competente, servidores públicos também, tem alguns RPA, mas muito competentes, que chegam lá e identificam, olha, tem falha disso, manda de volta para a secretaria. Não, lá hoje mesmo eles vão sanar os problemas
né? E aí, como eu falei, pensando na economia, cumprindo a luz da lei, né, conforme ela manda, esse central de compras ele não está sendo criado porque Vladimir dormiu e acordou com essa ideia. É porque a lei mostra esse caminho. Se bem que seria uma boa ideia, né? Não, não é má ideia, não. Se tivesse essa ideia também, eu acho que não teria nada Sim, de... sim. Mas eu tô falando Lembra? eu tô falando porque sabe o que é. Se pessoas pegam isso, vai lá e já começa dando as cacetadas. Então, assim, a nova lei de licitações pede isso. Então tá cumprindo a nova lei de licitações que tá bastante rígida. E aí isso vai dar mais transparência. Né? Isso é muito importante também. Então, tá tudo tem que criar um setor bem eficaz, bem eficiente também. As pessoas que estão lá, na verdade, o setor de licitação da prefeitura já é bastante competente. E eu tô falando isso, né, porque tem indicações, não, servidores públicos que estão lá de uma excelência danada. Então, assim, sempre foram pessoas bastante competentes que, é o que eu falei, identificava o erro, mandava de volta pra gente, a gente corrigia, daqui a pouco tinha mais outro erro que não tava, hoje eles vão sanar o problema para que o processo ande mais rápido, né, mais de acordo com a lei de licitação. Não, boa lembrança sua pra gente falar nesse assunto, é interessante, só não pode demorar para não criar... não cair a qualidade do seu serviço lá vai ser um setor, não uma secretaria, né? Como alguns um setor, um setor. Então, tem que ser o que eu estou falando, ágil, rápido, para poder não faltar bater o A4 para você, para não cair a qualidade do seu serviço lá. Mas é interessante você explicar, porque até para dar subsídio, para a gente entender o processo. Isso vai dar agilidade, porque o que acontece? O atraso não vinha por parte da licitação. O atraso vinha porque o processo nosso, às vezes, tinha algum equívoco que precisava retornar para a secretaria. A licitação ela é muito rápida, ela consegue analisar o processo e soltar para a procuradoria dar o parecer, etc. e tal. Esse processo, ele não é tão. Ele tem um processo que é demorado, mas não é tão demorado. Tem o prazo, tudo na normalidade. O que demorava quando retornava para a gente. Porque tava lá, a gente achava que estava ok. Não, tem erros. Dessa forma aqui, o Tribunal de Contas vai pegar a gente. Teoricamente, para você comprar para 10 secretarias o papel A4, citado como exemplo por você, é melhor comprar uma vez só e distribuir para as 10. Vai comprar mais barato, porque tudo no atacado está mais barato, material de limpeza e tantas outras coisas que é principalmente de Então vai acabar ficando mais rápido. Mais rápido. Teoricamente? Sim. Bom, meu caro Leon Gomes, 8 horas e 50 minutos, para a gente caminhar para o fechamento, deixa eu ouvir um pouco a sua impressão já sobre as eleições de 2026. As peças já estão sendo movimentadas nesse tabuleiro eleitoral fantástico que é o Brasil, e assim, acaba uma eleição, já começa outra. Aliás, uma eleição passa pela outra, a outra passa por uma, é uma ligação direta, digamos assim. Sei que eu posso falar assim. Próxima eleição, presidente da República, e baseado nas pesquisas, uma delas que o Aloysio fez, e isso o Aloysio Abreu Barbosa faz como ninguém, traz aqui a intenção de votos para presidente em 2026, e apesar de uma queda acentuada, de uma erosão na sua popularidade, o Lula ainda aparece ganhando do próprio Bolsonaro, que está inelegível até 2030, independente de anistia ou não, essa luta dele aí agora, o Lula leva no segundo turno, como foi agora também, de forma apertada. Segundo a pesquisa feita pelo Instituto Genial Quaest, a intenção de voto para presidente em 2026, segundo turno, cenário estimulado, Lula e Bolsonaro. Já vou direto lá no checkmate. Lula, do PT, 44% da intenção dos votos, num eventual segundo turno, nesse cenário apresentado. Bolsonaro, que não pode, é bom lembrar, ele não pode ser candidato, está até 2030 com a inelegibilidade, aparece com 40%. Indecisos, 3%. Branco, nulo ou não vão votar, 13%. Você vê que o país está tão polarizado que até o número de indecisos ali é muito pouco. É tipo Fla-Flu, né, cara? Que doideira. Como que você vê esses números e como você projeta esse momento de desgaste desse Lula 3 em relação às eleições no 2026? Eu acho que a polarização às vezes não é bom para ninguém. Né? Eu acho que é o primeiro ponto. Nós estamos em uma disputa hoje política no nosso cenário brasileiro,
que é justamente Lula e Bolsonaro. Então a gente não está discutindo mais políticas. Nós estamos discutindo nomes muitas das vezes. Eu acho que precisa se rever isso, né, para que a gente possa abrir o leque, né, ter outros tipos de discussões, entender um pouco mais sobre política. Hoje ficou muito cauterizado sobre a questão de direita e esquerda, e isso aí acabou deixando que as pessoas esquecessem um pouco das políticas públicas de verdade, né, que deveriam estar acontecendo, que infelizmente há anos não tem acontecido como deveria acontecer. Eu acho que é um momento que Bolsonaro está há 30 anos, ou Lula também já estava, o cenário muda do nada. Lula até há pouco tempo estava inelegível, né? Daqui a pouco está elegível. Bolsonaro hoje está elegível, daqui a pouco pode estar elegível. Mas eu queria muito que tivesse um outro nome na disputa, né? Para que pudesse abrir um pouco mais o leque, mas eu acho que vai passar muito pelo entendimento da nossa população no geral. Não é questão de quem é bom ou quem deixou de ser, ou quem é isso ou quem é aquilo. Eu acho que nós precisamos discutir políticas públicas de verdade. Políticas públicas. Eu acho que da forma que tá, eu acho que não tá bom pra ninguém. Não tá bom pra ninguém. Parece que tá bom, mas não tá bom pra ninguém. Eu acho que vamos ver os ganhos das políticas públicas, que na efetividade, tá? Porque uma coisa é você criar leis, papel. Outra coisa é você executar. Então, se a gente for ver as políticas públicas, tá mais no papel do que na sua execução. Vou falar pela causa que eu defendo. A política pública de inclusão não existe. No Brasil não existe. Então, existem leis da balde, né, que estão fazendo, mas e execução? Então, acho que a gente precisa ver quais são as políticas públicas que estão acontecendo de verdade. O que realmente está chegando para a população, né? O que realmente está funcionando, para a gente ver se são esses nomes que realmente a gente quer para presidência, para o próximo, ou será que vai ouvir outros nomes que pode trazer ideias diferentes, visão diferente, pode dar um novo norte. Às vezes o novo faz bem também, né? Então acho que eu particularmente eu prefiro analisar o cenário ainda não acho que falar para mim como que tá o atual governo, no meu ver, não está dos melhores, né? Como também tive críticas no governo anterior, né? Só que tem que ser analisado além da polarização, né? Tem que pesar em ovos pro que eu vou falar, porque as pessoas hoje, qualquer palavra que você coloca fora do lugar, já desce a pancada por causa dessa polarização. Eu acho que eu quero ver além da polarização. Eu estou analisando as políticas públicas, o cenário como está. Não estou falando aquele cenário de você deixar o pobre mais pobre, ou achar que não deve dar o necessário à pessoa pobre. Não, estou falando desse cenário, não. Estou falando daquilo que realmente funciona e é efetivo para a nossa sociedade. Não sei se eu deixei claro não pensamento. deixou. Mas você entende que hoje falar desse assunto, principalmente de Lula e Bolsonaro, você tem que pesar em ovos, porque você hoje não tem direito de se posicionar, né? Infelizmente, quem é de um lado, acha que tem que posicionar daquele lado, quem é do outro lado tem que posicionar, ponto, acabou. Essa é a linha que você tem que ter. Você não pode ter nem outra ideia além dessa polarização. Aí fica até difícil a gente entrar em discursos sobre isso, Não, porque é muito complicado. É uma coisa muito complicada e você falou muito bem. Tem que discutir além da polarização. Vamos levantar o que fez, o que não fez. Políticas públicas. E se você fizer uma crítica... rapaz, se eu ler uma notícia aqui que ela traz, que ela traga algum conteúdo de punitivo a um Sim. Lula ou a um Bolsonaro... Os caras daqui a pouco, pô, Nogueira, você tá declarando aí que não, rapaz, é uma notícia, é fato. O cara tá assim, foi condenado. Isso, e tem aquele negócio da justificativa, porque, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Tipo assim, o erro de um tá sendo pra justificar o erro do outro, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é uma discussão. Eu acho que nós precisamos estar mais politizados dentro das políticas públicas e menos na política partidária. É muito difícil, né? Muito difícil, mas... E aí a gente hoje... E aí quem não defende de forma efetiva um lado ou outro é criticado. Né? Aí jogam a gente pro lado que desejam. Quem entende de um jeito, joga pra gente pra um lado. Quem entende do outro, joga a gente pro outro lado. Aí você não pode ter outro tipo de opinião. Né? Esse é um país que a gente fala de democracia. E você falou bem, uma outra via, um outro canal, outros nomes. E é sempre mais do mesmo. De novo. O governo do estado surge com um novo nome. Uma outra pesquisa que saiu, tá aqui no jornal Folha da Manhã, foi feito pelo Gabriel Torres e pelo Mário Sérgio, essa não foi feita pelo Aloysio, mas está aqui no portal Folha 1, que é essa corrida ao Palácio Guanabara.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lidera confortavelmente, até o momento. A gente está um ano e 8 meses da eleição, né? Não está longe. Para você que é candidato, que anda na rua aí, sabe como é que é. E ele está bem distante de todos os prováveis adversários. Pelo menos é o que mostra o último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa. De acordo com o levantamento, em um dos cenários montados, olha, Paes tem 48,9%, seguido do deputado federal Tarcísio Mota com 8,7%, o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, 8,5%, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Rodrigo Bacelar, aparece com 8,2%, seguido aqui do vice-governador, que é outra também possibilidade de ser ou não ser, aí muda toda a configuração, mas nesse cenário apresentado aqui pela Paraná, Pampolha aparece logo a seguir com 3,6%, o influenciador Ítalo Marcilli, sem partido, 1%, não sabem quem votar ou não responderam, 4,5%, brancos e nulos, 16,7% aqui no Rio. Ainda tem um pouquinho mais de indeciso, né? Mas aumenta um pouco mais, mas nem tanto. Caio Viana, seu ex-parceiro de partido, vocês estão bem hoje? Então, tem estamos tendo um bom relacionamento. Eu converso, a gente senta, tem um... Você gostou de ver ele voltar a ser deputado? Eu acho que é bom ver todo mundo crescer, né, cara? Eu acho que independentemente de você ser contra o posicionamento de qualquer pessoa, você não pode querer nunca ver a pessoa no chão, né? Porque a vida é uma roda gigante, cara. Hoje você tá por cima, amanhã você pode estar por baixo. É bom que todos cresçam sem passar por cima de ninguém. Então, assim, sucesso pra ele lá. Hoje eu tenho um bom relacionamento, falo, converso, né? Acho que a gente fica aqueles arranhões, mas acho que nós somos pessoas maduras. Acho que a política amadureceu bastante, tanto a mim quanto a ele. Ele falou isso aqui na sexta-feira passada, quando dava uma entrevista, que sobre esse relacionamento com o Vladimir. Ele falou sobre esse... Amadurecimento. Amadurecimento. Mas ele projetou aqui, e eu vou colocar para você analisar esses números, o que você acha desses números, e ele projetou aqui que a chapa dos sonhos, foi até manchete do jornal no outro dia, seria Paes e Vladimir. Você concorda com o Caio Viana? Concordo, assim, eu gosto de Eduardo Paes, né? Ele faz bastante coisa pela capital lá. Não tenho nenhuma ligação a ele mesmo, mas eu acho que é um nome, para mim, é o nome mais forte hoje do estado do Rio para concorrer à eleição. Né? Tem um cenário aí do vice, do Pampolha, que hoje está com 3 aí, mas eu acho que dependendo se sentar na cadeira do governo, né? Eu acho que isso ele pode mudar o jogo e dar um trabalho a mais. Eu acho que o cenário dos sonhos seria Vladimir governador, né? Esse seria o cenário dos sonhos. Mas na pior das hipóteses, não sendo o cenário dos sonhos, que ele possa estar se alinhando politicamente. Eu acho que isso pesa um pouco para Vladimir, porque existe aquela matéria que saiu, que o Eduardo chamou, mas Vladimir ele tem uma boa ligação também com o Pampolha, então ele vai ter que tomar uma decisão em algum momento, talvez se ele decidir vir como vice de alguém. Difícil para ele, mas eu acho que Pampolha pode ser um nome sim, que pode subir nesse cenário aí, né? Porque hoje ele, infelizmente, não sei se tem como mudar alguma lei que os vices não sejam apenas os responsáveis de ajudar o governador, o prefeito, o presidente a assumir a cadeira, porque o nome de um vice é de extrema importância na decisão também da votação de muitas pessoas que votam no prefeito, que votam no presidente, que votam no governador por causa do vice. Né? Mas infelizmente na hora da execução o vice de alguns lugares fica quase obsoleto, né? Então assim, anularam o Pampolha, a gente vê isso nitidamente aí, mas é um camarada firme, ele deu uma entrevista bastante dura por esses dias aí, de posicionamento mesmo, né? Como o próprio Cláudio Castro falou que Pampolha ele diz que Pampolha não senta na cadeira, mas eu acho quase impossível o Cláudio Castro não concorrer a nada, né? Eu acho que é algo necessário para ele, mas eu tô nisso aí. Acredito que hoje o governo do estado tá mais para Eduardo Paes do que para qualquer outro nome. Esse é o cenário. Aí a gente tem que olhar para além de grupo partidário, tá? Então, assim, se quem for olhar para um lado A, vai olhar para o grupo, não, eu acho que tá. Porque
Eu acho que o trabalho do próprio Eduardo Paes já mostra a projeção dele no decorrer dos anos, vamos ser sinceros. Eduardo Paes sempre deu trabalho na disputa pelo governo do Estado. Né? E eu acho que os últimos retrospectos, resultados também, acaba gabaritando ele mais um pouco, porque as pessoas também querem parar de se aventurar, né? Não sei se de repente tem muita gente ainda se aventurando, né? Tem. Não tem muito para onde fugir. O presidente da Alerj, como você vê você fala em Pampolha, e isso que você falou tá certo. Castro falou que ele de forma nenhuma senta na cadeira. Se ele tiver de sair para Pampolha assumir, ele não sai. Eu quero ver se ele vai manter isso mesmo. Assim, eu acho meio difícil. A gente que acompanha um pouco a política, eu acho difícil o Castro não concorrer a algo. Acho difícil. Pampolha já falou que ele vai se manter como vice. Então, ele pode concorrer. Por exemplo, Pampolha pode concorrer como deputado federal na cadeira de vice. Ele não precisa se licenciar. Não precisa se licenciar. Então, Cláudio Castro vai comprar essa briga? O governador tem que se licenciar para ser candidato. Sim. O governador tem que licenciar. Aí a gente vai saber qual é o cenário. Pampolha não. Pampolha pode continuar como vice, concorrendo. E aí pode ser. Será que Cláudio Castro vai querer pagar para ver isso aí? Eu, particularmente falando, com um pouco conheço de política, mas entendendo um pouco do cenário e principalmente o que é perseguição política, eu acho difícil o Cláudio Castro não concorrer a nada, né? Mas Pampolha não. Pampolha pode ficar quietinho como vice, colocar o nome dele no começo como deputado federal, e eu acho que Cláudio Castro tem que decidir até abril. Então, Pampolha está na zona de conforto para ele. Cláudio Castro já não. Acredito eu que não. Seria o que o cargo de Castro? Senador, né? Hoje... Porque tem Ele pode concorrer senador, deputado federal, mas eu acho que é senador o cargo. São duas vagas de senador. Isso. No estado do Rio. São 2 senadores que serão eleitos, ou, no caso... No meu ver, porque o Flávio já é senador. Flávio já é senador. Bolsonaro. E assim, uma vaga a gente sabe uma vaga é dele. Eu acho que ele aparece com 41% da pesquisa aqui. Cláudio Castro, acredito eu, que é a segunda vaga. Né? A questão é que o cara querer pagar para ver, não colocar o nome dele a nada, que eu acho muito difícil. Né? Como eu falei, Pampolha vai continuar na posição dele pelo que ele está mostrando aí. Né? Então... Você acha que Pampolha é o divisor, é o fiel da balança dessa eleição? Porque eu acredito que Pampolha é um cara bastante articulado, então acho que depende muito, porque será que todo mundo vai com os partidos vão com o Rodrigo? Será que o Rodrigo é unânime, né? Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que o Rodrigo é um dos caras mais poderosos do Estado no âmbito político, mas isso reflete na questão dos partidos virem com apoio da candidatura dele, então tudo tem que ser analisado. E aí a gente vai ver esse cenário acontecer de fato aí, mas hoje, para mim, quem sai à frente, muito à frente, para mim, é Eduardo Paes. Eu acho que as pesquisas aí não estão mentindo, não. Né? Outra coisa, e você fala em poder político do Rodrigo, tanto que ele foi reeleito com 100%. 70 deputados, 100% dos votos, a primeira vez na história. Teve uma entrevista aqui também recente, o Bruno Dauari disse que ele é hoje, ele que protagonizou essa fala aí, ele é hoje o cupido entre Vladimir e Rodrigo. Você acha bom os dois juntos? E você acha que o nome do Rodrigo desponta para deputado? Para governador? Eu acho que é algo que a gente não tem como falar que não. Né? O Rodrigo hoje, como eu falei, é um camarada forte demais. Tem sido um bom legislador, tem sido um bom presidente da Assembleia Legislativa e teve 100% dos votos, mas eu vou dar um exemplo, claro. Será que o PDT, que votou nele hoje, apoia ele para governador? O PDT hoje tem Marta Rocha, que é secretária de Eduardo Paes. Então, assim, uma coisa é não confundir a Assembleia Legislativa, né, com um provável governo. Pode ser que o PDT apoie ele, mas pode ser que apoie Eduardo Paes, porque vota na Alerj junto com o Rodrigo, mas, porém, faz parte do staff de Eduardo Paes. E aí a gente teve deputados de Eduardo Paes que votou em Rodrigo.
Então isso tudo faz parte do jogo. Entendeu? Assim, eu acho que é muito relativo. Não pode ter como termômetro os votos da Alerj para um possível governo do Estado. Né? E aí não tem como também diminuir a potência que o Rodrigo é no Estado, falando que ele não se gabarita para o governo do Estado. Né? Só que o tabuleiro, no meu ver, que não tem pouco entendimento disso, é mais complicado em relação ao que mexe com Castro, mexe com Pampolha, mexe com o próprio Rodrigo, né? Para que o Rodrigo talvez mantenha com esse poderio todo. Pampolha, será que tem que na cadeira de governador continua com essa força toda? Entendeu? Talvez que não precisa anular mesmo Pampolha para ele não assumir, porque isso vai enfraquecer. Então é todo um cenário que tem que ser analisado. Já Eduardo Paes não precisa analisar esse cenário. Por isso que talvez hoje está mais para ele do que para qualquer um outro. Porque o próprio grupo dele não estão uníssono na decisão. Então é um cenário bem complicado, cara. Bem complicado. Tá dividido. O governador bateu no ombro aqui de Rodrigo na inauguração da ponte e falou, ó, meu candidato, literalmente, para me substituir. Mas também, logo depois, falou que se não sai, né, enfim. Eu repito, porque Pampolha perde menos do que Castro. Pampolha, continuando como vice, concorre a qualquer coisa. Castro precisa. A gente já sabe se Castro vai sair ou não em abril do ano que vem. Ponto. Que eu acho que sai. E aposta que sai. Mesmo Pampolha não abrindo mão da cadeira de vice. E essa questão do Bruninho, você acha o quê? Dele ser cupido, de tentar ligar essas duas lideranças que ele considera homens difíceis? Os temperamentos de Vlad e Rodrigo, a gente sabe como que é. Então, e aí, Bruno é um camarada desmaleável mesmo, tranquilo, né? Então, assim, talvez ele seja esse link, essa ponte entre ambos mesmo, né? Eu acho que isso ficou provado, porque o camarada, ele trabalha e ele é aliado, declarado, com palavras e atitude de Vladimir, né? Mas hoje está lá como secretário do governo do Estado. Então, e votou em Rodrigo. Olha que salsa bonita. Mas o Bruno é um cara de posicionamento, tá? Ele é de posicionamento. Mas eu acho que é bom também falar da crescente política de Bruno também. Né? Bruno, como secretário, está fazendo uma excelente gestão. Então, o Bruno tem sido um camarada bem importante nessa articulação, sim. Você acha boa a relação próxima dos dois, Vladimir e Rodrigo? Cara. Eu acho que independentemente. Teve um tempo que teve, né? É a mesma coisa. Vamos lá, vamos falar dessa polarização de direita e esquerda. Porque amanhã a direita ganha, então os prefeitos da esquerda não vai buscar recurso com o presidente da direita, ou vice-versa. Eu acho que uma coisa são os embates e a disputa política da campanha. Outra coisa é você entender nas políticas públicas de um todo. Então, assim, o que Vladimir ele tem essa grande qualidade é que, independentemente, ele bateu na porta de todos. E foi criticado quando ele foi lá pedir dinheiro a Lula lá. Para aí, é dinheiro do povo. É recurso do povo. Então tem que ter, eu acho que independentemente, se a disputa política acabou a eleição, agora começa o diálogo político. Você não precisa amar, mas você precisa discutir políticas públicas e é isso que o Vladimir faz. Então ele não, como eu falei, o Vladimir é um cara de posicionamento que não foge das suas responsabilidades. Inclusive quando muitas vezes tem que recuar para entender que a cidade precisa ganhar mais, porque é sobre Campos, não sobre ele. Perfeito. Para a gente fechar, o próprio Caio projetava aqui 5 deputados federais pela quantidade de eleitor válidos em Campos, 250 mil aproximadamente. Mais um pouco. Dá mais um pouco, né? 270. Não lembro agora o número exato, mas... Você vê, Vladimir 290. Chega a quase 300. Madalene 70. Então só aí já dá 260. Isso. Quase 300. Brancos, nulo, abstenção. Ixi. Então, para deputado é outra coisa, mas tem os outros candidatos. Então, você bota lá quase 300 mil eleitores válidos, apurando lá, já depois de brancos e nulos e tal. Projeta a realidade. A gente poderia, se Campos resolver voltar só nos campistas, dá 5, 6 deputados federais e estaduais. Como é que você projeta esse cenário? O PDT lança alguém em Campos? Então, hoje no PDT, por pedido do presidente, reunião que nós tivemos no Rio, o meu nome é como pré-candidato a deputado federal por Campos,
Então é algo que estamos discutindo. Ele sentou comigo, conversou, pediu para eu ir no Rio há 2 semanas atrás, porque é um desejo do partido, segundo palavras do próprio presidente, licenciado e ministro Carlos Lupe. O PDT tem projetos comigo, né? Então acho que é algo que a gente está conversando. Ponderei algumas coisas importantes, inclusive do grupo político que eu faço parte hoje, né? Mas coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal. Vim em 2022 porque o partido queria que não deixasse de ter um nome dentro da cidade e ainda só trabalhando no campus. Eu acho que eu fui muito bem votado, 8.455 votos, né? Então, hoje, o cenário pelo PDT é o meu nome que é colocado como candidato por campus, né? E aí com possibilidade de abrir para outras cidades, que o próprio ministro Carlos falou, dentro de um projeto macro, por eu ter a identidade que o PDT precisa dentro do Estado. Então, assim, a gente sabe que tem outros nomes importantes no PDT também. Pode ser que mude essa configuração, mas a princípio, pela cidade de Campos, é o meu nome. Hoje é o seu nome. Federal e estadual. Federal. Estadual, a gente não discutiu sobre isso ainda, né? Porque, como eu falei, depende do cenário, né? A gente precisa ver o cenário, até mesmo o posicionamento do nosso líder local, que é o Vladimir Garotinho, para que eu possa estar tomando decisões mais concretas. Mas estadual, o PDT ainda não tem um nome, né? Porque o Alonso Simar e o Diego Dias não se posicionaram quanto a isso ainda. Pode ser que se posicione, aí seriam nomes bem aceitos também, mas a discussão hoje ainda só gira em torno do meu nome para federal, tendo possibilidade, dependendo do cenário, estar como estadual. Dando abraço aqui, Diego é campeão, né? Gosto dele também. Bom dia, irmão. Secretário lá. Parabéns aí pela condução sempre. Obrigado, Diego. João é presidente do PDT. Quem tá falando? Leon, presidente do PDT. Dá uma cesta de produtos para ele também. Eu não entendi que seja produto. Você que sabe o que é isso aí. Não sei, não faz nem ideia. Sei lá. Abraço aí pro Diego. Vereador com você na Diego, Câmara vereador, do bem PDT. Votado, secretário no primeiro mandato, tá como secretário da Câmara aí. Meus produtos lá Rapaz, eu até nem mandei os produtos para ele até hoje. Diego fazendo um bom trabalho aí como vereador. Na verdade, Diego teve uma boa participação também na legislatura passada, quando passou na Câmara. É um camarada sereno para falar, né, de posição, calmo, né? Na calma dele, ele dá umas cacetadas nele lá. É um cara de posição e tem feito um bom mandato aí também, aí, como primeiro secretário, ajudando bastante na Câmara aí, na condução de algumas articulações. Leon tá de dieta, Diego. Ele não come embutido, defumado, essas coisas que eu faço, não. Aí ele falou, até hoje eu não dei a dele, cara. Poxa, vou separar lá umas coisas que a gente faz. Eu sou charcuteiro, faz linguiça, salaminho, separar uns produtos para ele lá. Aqui, obrigado pela sua entrevista. Boa sorte lá, né, à frente da fundação, quando você assumir, desse término aí, dessa passagem pela Câmara. E faça o favor de dar um beijão lá no Benjamin e na família toda. Obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de hoje, Leon. Valeu, Cláudio. Obrigado aí. Obrigado a vocês por estar abrindo esse espaço aí pra gente. E espero ter atendido a expectativa de vocês aí relacionada às perguntas e às respostas também, né? E vamos continuar avançando aí. Eu acho que, como eu falei, a população campista pode ficar tranquila, porque a cidade está entregue nas mãos de um gestor que sabe o que está fazendo. Em contrapartida, também tem uma base governista que sabe o que está fazendo também junto com o prefeito. E eu tenho certeza que a mesma população que carimbou a gestão de Vladimir 2021, 2024, vai ser a mesma que quando concluir vai carimbar de novo, entendendo que as medidas duras são necessárias para que a nossa cidade continue avançando. Fechamos então com Leon Gomes por hoje, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a todos que participaram, que interagiram com a gente aqui no Face, YouTube, Instagram, só compartilhando aqui, interagindo, enfim. Agradecer a todos e amanhã de volta a partir das 7 da manhã aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.